Olá, eu sou um filho amado de Deus em recuperação das minhas feridas emocionais. Meu nome é Wellington. Vamos cantar ao Senhor e declarar que Ele é todo-poderoso, grande, fiel, justo e verdadeiro, maior que tudo e maior que todos. Água em vinho tornou, os olhos do cego tocou. Não há outro Deus igual a ti. Na escuridão brilhou, com o sopro do pó nos formou. Não há outro Deus igual a ti. Maior que todos, mais do que tudo, Deus acima de qualquer outro. Deus é quem salva, Deus é quem cura, só Deus. Só Deus. Na escuridão brilhou, com o sopro do pó nos formou. Não há outro Deus igual a ti. Maior que todos, mais do que tudo, Deus acima de qualquer outro. Deus é quem salva, Deus é quem cura, só Deus. Só Deus, maior que todos, mais do que tudo, Deus acima de qualquer outro. Deus é quem salva, Deus é quem cura, só Deus. Só Deus. E se Deus é conosco, quem pode nos parar? E se Deus é por nós, quem vai nos separar? E se Deus é conosco, quem pode nos parar? E se Deus é por nós, quem vai nos separar? Quem vai nos separar? Ele é maior, maior que todos, mais do que tudo, Deus acima de qualquer outro. Deus é quem salva, Deus é quem cura, só Deus. Só Deus, maior que todos, mais do que tudo, Deus acima de qualquer outro. Deus é quem salva, Deus é quem cura, só Deus. Só Deus. E se Deus é conosco, quem pode nos parar? E se Deus é por nós, quem vai nos separar? E se Deus é conosco, quem pode nos parar? E se Deus é por nós, quem vai nos separar? Quem vai nos separar? Quem vai nos separar?
estavas desde o princípio. Eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. O que posso dizer? O que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Da salvação é o caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu destes tudo a mim, o meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. O que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Tudo bem? Eu sou um filho amado de Deus, um discípulo de Jesus Cristo, em restauração das minhas feridas emocionais, da compulsão alimentar e da procrastinação. O meu nome é Fernando.
Eu fico muito feliz da gente poder estar junto novamente aqui, falando sobre esse programa e da lição do Celebrando Restauração. Cada vez que eu estou aqui com vocês, eu aprendo demais. E tem sempre alguma coisa que eu consigo ver da graça de Cristo na minha vida e do poder transformador de Deus na vida de cada um de nós. E a experiência que eu tenho de minha vida é dizer para você, olha, é possível. Não desista até que o milagre aconteça na sua vida. Não desista até que a mudança aconteça na sua vida. Nós estamos entrando hoje no passo 7 e a gente vai falar sobre a lição pedir. E antes da gente entrar direto na lição, eu gostaria de ler os 12 passos para você agora. O passo 1, ele diz o seguinte: admitimos ser impotentes diante de nossos vícios, traumas emocionais, maus hábitos e comportamentos destrutivos e que nossas vidas se tornaram ingovernáveis. O passo 2 diz: viemos a acreditar que nosso poder superior, Jesus, poderia restituir a nossa sanidade. O passo 3 diz: decidimos entregar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Deus. O passo 4 diz: fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. O passo 5 diz: admitimos para Deus, para nós e para outro ser humano a natureza exata dos nossos erros. O passo 6 diz: dispusemos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. O passo 7 diz: humildemente pedimos a Deus que removesse todas as nossas imperfeições. O passo 8 diz: fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e dispusemos-nos a fazer reparações a todas elas. O passo 9 diz: fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo implicasse prejudicá-las ou a terceiros. O passo 10, continuamos a fazer o inventário pessoal e quando estávamos errados, nós o admitimos prontamente. O 11º passo diz: procuramos através da oração e da meditação melhorar o nosso contato consciente com Deus, pedindo apenas para conhecer a sua vontade para nossas vidas e forças para realizá-la. E o 12º passo diz: tendo experimentado um despertar espiritual como resultado desses passos, procuramos levar esta mensagem a outros e praticar esses princípios em todos os aspectos da nossa vida. Então essa lição pedir, ela está baseada no passo 7, o passo 7 ele diz assim: humildemente pedimos a Deus que removesse todas as nossas imperfeições. Olha o que diz 1 João 1,9, um versículo fundamental que a gente tem que ter de cor na nossa vida. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. É o que dizia a revista atualizada, aquela versão, que pelo menos foi a versão que eu decorei, esse versículo. Agora vem uma pergunta na nossa cabeça. Será que é simplesmente eu chegar e pedir, e daí, de uma forma mágica, tudo muda? E eu vou dizer para você que não é exatamente assim, não. O que a gente precisa ter muito claro, né, como esse passo fala, que humildemente pedimos. Então a gente precisa entender realmente essa questão da humildade. Por quê? Se eu não peço com humildade, a mudança não acontece. Por quê? Porque eu ainda continuo achando que eu consigo. Então, aqui, nessa lição e nesse conceito aqui do Celebrando, o que a gente vai falar sobre humildade? Tá bom? O que é humildade? Humildade é ter coragem para sonhar com a vida que realmente queremos e reconhecer que somente nosso poder superior, Jesus, tem como desenvolver essa vida em nós. Então, o que a gente está dizendo aqui? Tem uma vida de liberdade, que é a vida que você quer ter. A gente já vem caminhando, né, no processo todo do Celebrando aqui, que fala sobre isso. Uma pessoa, por exemplo, que está toda enfrunhada e enrolada, enroscada nas dívidas. Ela quer ter uma vida de liberdade disso. Porque viver com dívida, você não consegue dormir, né? Você quer ter uma outra vida. Uma pessoa que ela está enroscado muito num relacionamento abusivo, num relacionamento codependente. Ela não quer mais viver daquele jeito, ela quer ter uma vida livre.
Então, o que acontece? O conceito de humildade que a gente está falando aqui é o seguinte, olha, sonhe com essa vida de liberdade. Projete isso na sua cabeça. Realmente olhe e fala, como que seria se essas mudanças acontecessem na minha vida? E daí entenda que somente Deus, somente Jesus Cristo tem o poder de fazer isso na sua vida. E Ele sabe como fazer. Ele vai te mudar as tuas atitudes, Ele vai te dar direcionamento, Ele vai te ajudar nessa sua caminhada. Mas eu preciso ser humilde e realmente entender que sozinho eu não consigo mudar. E essas mudanças acontecem através de uma atitude, de uma mudança, uma atuação de Jesus Cristo na minha vida e daí a minha atitude de colocar aquilo na prática. Agora, então, tá bom, eu preciso pedir com humildade. Mas como que eu peço? A primeira passo aqui, do pedido é a questão da oração. Olha o que diz Mateus 7, versículos 7 e 8, palavras de Jesus Cristo aqui. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então, claramente, ele está dizendo aqui, olha, peça. A oração, na verdade, ela é muito mais do que somente um pedido. Há uma lista de pedidos. A oração é, na verdade, onde nós temos um relacionamento com Deus. É através da oração que eu entro neste local de relacionamento com Deus. E é no relacionamento com Deus que a minha identidade é moldada, que as minhas atitudes, elas são moldadas para que eu possa agir de uma forma diferente. Mas na oração e nesse processo desta comunhão e de relacionamento com Deus também existem os meus pedidos. Por isso que muitas vezes Jesus nos ensina a pedir, peça. Peça aquilo que você precisa, peça pela mudança. Do mesmo jeito, imagina o relacionamento de um pai com um filho, de uma mãe com uma criança, com o seu filho ali. Não é só pedido. Quando só tem pedido, o pai olha e fala assim, aqui está escrito banco na minha testa. Não, você tem um relacionamento mesmo, uma troca, uma alegria, você brinca com o seu filho, você está junto, você almoça com ele faz alguma coisa para você faz alguma coisa para ele, mas dentro deste relacionamento existem pedidos. Ele vai te pedir algumas coisas, vai, e muitas vezes muito, quantas vezes a criança não fala mãe, não fala pai, mãe, pai, até às vezes eu fico brincando, chama um pouco menos mãe, chama um pouco menos pai, é isso, tem muito pedido, mas não é só. E aqui Jesus Cristo está ensinando para você e para mim, olha, na oração, entre em oração, tenha um relacionamento comigo e nesta oração, faça os pedidos para Deus. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa também e ela disse assim para mim, olha, eu não sei nem como orar. Eu falei para ele, olha, não tem problema, do mesmo jeito que você está conversando comigo, conversa com Deus. Se você nunca orou na sua vida, se você tem dificuldade, não, é um negócio, quais são as palavras corretas? Não existem palavras corretas. Quando Jesus Cristo ele fala e ele dá o exemplo ali na oração do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, ela não é para ser uma repetição, não é isso, é um modelo, ore como desta forma. E ali, na oração do Pai Nosso, realmente tem os pedidos ali que Deus faz, que Jesus explica para a gente fazer ao nosso Pai que nos ama, o nosso Pai Celeste. Então, como pedimos? Primeiro, orando. Segundo, humildemente. A gente tem falado sobre humildade bastante. Reconheça a sua humanidade. Entenda que você é ser humano e que Deus é Deus, que você está aqui e Ele está lá e não tem problema. E é assim mesmo, e Ele nos ama desse jeito mesmo. Reconheça que somos fracos e necessitados. Nós tentamos dar o melhor de nós mesmos e mesmo assim falhamos. Convide Deus para trabalhar em sua vida. Não tem problema nenhum você assumir a vulnerabilidade. Eu estava outro dia ouvindo o inventário de uma pessoa e ele tinha muita dificuldade de assumir os sentimentos dele. De assumir assim as dores que ele tinha. E eu falei para ele, não tem problema, assuma. Sentir, não tem problema. Mas eu me senti daquele jeito. O outro
fez uma atitude comigo, talvez ele não quisesse ter feito aquilo para mim, não tem problema. Não tem problema. Eu entendo a limitação do outro. E a gente tem falado bastante sobre isso. E é bem importante para a gente conseguir perdão e tudo mais. A gente vai falar um pouquinho mais à frente. É entender a limitação do outro. Mas eu também preciso assumir que eu me senti daquele jeito. Pode ser que tudo que eu tenha se enxergado tenha sido distorcido. Pode. Pode ser que eu tenha ouvido algo que a outra pessoa não falou. Né? Porque a comunicação ela tem esses problemas. Uma coisa é o que eu falo, a outra coisa é que você ouve. Pode ser que a atitude da outra pessoa tenha sido uma, mas por causa dos filtros que eu tenho, por causa dos problemas de vida que eu tenho, eu entendi de uma outra forma, mas aceite isso. Aceite que até isso é ser humano. E por que a gente tem tudo isso? Por causa do pecado, por causa da atuação e atitude do pecado na minha vida. O pecado mudou, aí mudou tudo, tá bom? Olha o que diz Salmo 86, versículo 1 e 2. Ó Senhor Deus, escuta-me e responde-me, pois estou fraco e necessitado. Salva-me da morte, pois sou fiel a Ti. Salva-me, porque sou Teu servo e confio em Ti. Tu és o meu Deus, tem compaixão de mim. Senhor, pois eu oro a Ti o dia inteiro. Olha como o salmista ele coloca os pedidos dele e ele coloca a humildade dele diante de Deus e muito essa questão da oração, tá bom? Vamos falar um pouquinho mais sobre humildade agora, né? Como nós agimos de forma humilde? Exercitamos a paciência em vez de buscarmos gratificação imediata. Então entenda o seguinte, muitos de nós estamos aqui por causa das gratificações imediatas. Gratificações imediatas na compra, gratificações imediatas no álcool, gratificações imediatas em todos os nossos relacionamentos sexuais, gratificações imediatas na mentira, eu não sei. Elas dão gratificação imediata. Não sei se você vai lembrar, mas tem aquele ciclo da dependência, que é uma ratoeira danada, né? A gente tem uma dor e a gente busca algo para resolver essa dor, mas a gente vai buscar algo que está gratificação imediata, que são as nossas compulsões. Ao jogo, por exemplo. Sabe uma coisa que é uma fuga danada da nossa vida hoje? As séries. O bendito do Netflix ou Amazon Prime, não importa qual delas que você tem aí, né? Por quê? Porque você foge, aquilo dá uma gratificação imediata, sensacional. Você já parou para pensar que os filmes, um filme muito grande, tinha 3 horas, assim, mas muito grande. A média dos filmes era por volta de 1h40, 2 horas, né? Então você ficava 2 horas da sua vida ali parada na frente da TV. E hoje as séries, a gente tem séries de mais de 100 horas. Para e pensa, são 100 horas, né? E quanto tempo a gente acaba ali naquela fantasia colocado. Não estou dizendo que com equilíbrio não é bom. Eu também assisto e muitas vezes eu também me pego nessa ratoeira. Por quê? Porque é bacana mesmo, a gente dá uma desligada aí, a gente precisa descansar, a gente precisa desligar um pouco dos nossos problemas, mas eu preciso entender, humildemente, que não adianta eu correr para algo de gratificação imediata. Foi isso que você sempre fez. Foi isso que eu sempre fiz. No momento de aperto, o que eu faço? Eu fujo para aquela minha compulsão que me dá uma gratificação imediata, né? Por conta de nosso passado, ainda temos a expectativa de termos o que queremos imediatamente. Confie em Deus. Acredita que Ele tem o melhor para você e no melhor tempo. Isso a gente está falando o tempo dele. E acredite que Ele realmente se importa com você. Eu preciso ser paciente, aguardar e caminhar. Você sabe que uma das coisas muito legais assim, né, desse processo todo do Celebrando é a gente conseguir entender que a gente vai ser tentado pelas nossas compulsões assim, e muitas vezes de forma avassaladora. Eu lembro uma vez eu estava conversando com meu pai e eu falei assim, pai, é impressionante, de vez em quando parece que a mente fecha e você só pensa naquilo. E parece assim que se eu não conseguir dar vazão àquele meu desejo,
Nossa, eu estou morrendo de vontade de comer um pudim. Eu estou morrendo de vontade de comprar tal coisa. Eu estou morrendo de vontade de ir para a masturbação. Eu estou morrendo de vontade de alguma coisa, eu não sei. E daí parece que eu preciso dar vazão a isso. Agora, o que a gente aprende? Que se você esperar, esse desejo passa. Aquele momento que está duro, você precisa segurar de verdade. E talvez para você não cair de volta, você vai precisar de ajuda de alguém. Nesse momento de desespero por aquele copo de cerveja, você precisa pedir ajuda para o seu padrinho ou para a sua madrinha. Mas eu vou garantir para você, se você segurar firme, esse teu desejo ele passa. Por quê? Porque isso é promessa de Deus. Resiste e isso vai passar. E Deus vai te dar força para isso. Ele vai te dar ferramentas para isso, tá bom? Realmente acredite que Ele se importa contigo. Acredite que Ele tem o melhor para você no tempo dele, tá bom? Então a gente precisa ter paciência e força ali para a gente não cair novamente naquela questão da gratificação imediata, tá bom? 2, segundo ponto, né? Nós, como agir de forma humilde? Nós desfrutamos da liberdade para escolher agir de forma construtiva. Jesus Cristo, Ele nos deu liberdade, tá bom? A atuação dele na nossa vida me dá liberdade. Eu posso usar dessa liberdade para fazer algo construtivo, para fazer as mudanças na minha vida. Não precisamos mais agir baseados no medo ou fazendo escolhas destrutivas. Olha o que diz essa citação dos alcoólatras anônimos. Descobrimos que somos livres para escolher a maneira como iremos enxergar qualquer situação de nossas vidas. Acredite na obra do Espírito Santo em sua vida, aceite as mudanças. Depois da nossa salvação, depois da atuação, da presença do Espírito Santo na nossa vida, eu tenho a possibilidade de escolher o bem. Antes disso eu não conseguia, tá bom? Antes disso realmente a minha vontade me levava para o mal. Hoje eu posso. E por que eu posso? Eu posso porque Jesus Cristo me dá poder, o Espírito Santo me dá poder. Então, agora, na atuação e nesse processo de mudança da sua vida, entenda, você não precisa ter exatamente as mesmas atitudes que você tinha. Você pode ter atitudes diferentes, tá bom? Olha o que diz o texto de Colossenses 3, versículos 7 a 11. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos, e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora, livrem-se de tudo isso, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio. E que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês viviam daquele jeito, vocês viviam escravos, mas agora por causa da atuação de Jesus Cristo na sua vida, por causa dessa nova vida, por causa da presença do Espírito Santo na sua vida, você pode mudar de vida. Então deixe de lado isso, pare de fazer essas coisas, mude de vida e passe a fazer coisas construtivas, tá bom? Terceiro ponto, como é que a gente age aqui de forma humilde, e é o último ponto que a gente vai falar aqui hoje na nossa palestra. Demonstramos compaixão pelas outras pessoas. Quando a gente age, e agir de forma humilde, é eu entender também que o outro tem as suas coisas boas e tem as suas coisas ruins. Ele tem os seus pontos fortes, ele também tem os pontos fracos. Ele também tem todas as suas limitações, né? O novo olhar para nós mesmos nos faz olhar com compaixão para as outras pessoas. Isso é muito importante para a gente conseguir dar os passos ali de perdão, que são fundamentais no nosso processo de restauração.
Olha o que diz o texto de 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 8 e 9. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam. Pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. E aquilo que a gente recebe, a gente reparte. Tenha disposição, esteja aberto a Deus. Peça humildemente, permita Deus agir na sua vida. Esta é a essência dos passos 6 e do passo 7. E agora nós vamos dividir nos nossos grupos de apoio. Eu incentivo você realmente a participar do grupo, porque ali, quando você vai fazendo isso, você vai aprofundando ao seu processo de restauração, tá bom? E agora nós temos 2 perguntas para o grupo de apoio. E eu incentivo realmente você a participar do grupo, porque quando você participa do grupo, você aprofunda o seu processo todo de restauração. E a primeira pergunta é: qual defeito de caráter, quer dizer pecado, você vai pedir que Deus identifique em você? E o 2, o que você precisa parar de fazer e o que você precisa começar a fazer? Então, dentro do teu processo de mudança, o que você tem que para de fazer, e o que você precisa começar a fazer, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado porque o Senhor tem trabalhado na vida de cada um de nós de forma sobrenatural, no nosso processo de transformação para sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Nos dá força, Pai, para identificar aquilo que a gente precisa mudar, coragem para realmente colocar isso na prática. Nos ajuda muito nisso e cuida de cada um de nós agora nesse momento. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Deus te abençoe muito. Agora eu gostaria de orar a oração da serenidade. A oração da serenidade ela não é uma reza, mas ela é uma declaração muito importante que nos ajuda muito na nossa caminhada de restauração. Eu te convido a falar junto comigo. Vamos lá? Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso e sabedoria para discernir a diferença. Viver um dia de cada vez, aproveitar um momento de cada vez, aceitar as dificuldades como um caminho para a paz, tomar, como Jesus o fez, este mundo pecaminoso como ele é, não como gostaria que fosse, confiando que ele tornará todas as coisas corretas se eu me submeter à sua vontade. Que eu possa ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz com ele para sempre na próxima. Amém. Amém. E agora a gente vai dividir nos grupos de apoio. Os grupos de apoio, eles têm funcionado através da ferramenta do Google Meet. Você precisa baixar, se você vai utilizar o seu celular, o Google Meet no teu celular. Se você utiliza um computador, você não precisa, porque ele funciona diretamente no próprio navegador do Chrome do seu computador, tá bom? Mas os outros navegadores, ele funciona também. E para a gente funcionar os grupos de apoio de uma forma segura, para todos estarmos seguros, a gente tem algumas regras aqui do CR Online. E elas dizem o seguinte: fale de você, manter minha partilha focada nos meus pensamentos, sentimentos e ações. Tempo, limitar minha partilha ao tempo estipulado, respeitando o direito de todos falarem. Silêncio, não manter conversa cruzada, ouvindo em silêncio com atenção e amor o que cada um tem a dizer. Respeito, apoiar os outros, não consertar os outros, mantendo o foco nas minhas próprias questões, evitando julgamentos, críticas e conselhos. Anonimato e sigilo, manter anonimato e sigilo sobre o que foi partilhado e sobre os que estão presentes, não comentando ou mencionando seus nomes e problemas com ninguém. A única exceção é quando alguém ameaça ferir a si mesmo ou a outros. Linguagem. Não utilizar linguagem ofensiva ou vulgar ou que cause constrangimento nos outros. Não mencionar nomes de substâncias ou medicamentos. Não detalhar experiências de usos sexuais, etc. Não citar nomes de instituições. Celular. Desligar as notificações e não atender ligações no seu celular. E como nós estamos no online, a gente tem mais outras 3 regras para a gente manter os grupos seguros. O fone de ouvido.
Todos precisam estar de fone de ouvido para ninguém ouvir o que está sendo falado no grupo. Então, para você participar, você precisa ter um fone de ouvido. Câmera ligada. Todos precisam estar com as câmeras ligadas. O facilitador do grupo pode pedir para verificar se tem mais alguém no cômodo da casa. E gravação. As reuniões não serão gravadas para que haja anonimato e sigilo. E como é que você faz para entrar nos grupos agora? Todos os grupos estão no site da IBM Alphaville. Então você precisa entrar no site ibmalphaville.org.br e clicar no botão Celebrando Restauração, que é esse botão que está aparecendo aí na tela para você. Daí ali você vai seguindo as regras, tem uns passos, é bem tranquilo, tem uns botões lá, você clica e vai seguindo. Se essa é a tua primeira vez aqui no Celebrando, a gente tem um grupo de conexão que a gente vai explicar para você como que funciona. Então, separado homens e mulheres, sempre é separado, masculinos e femininos, e a gente vai te ajudar a entender e a escolher um grupo para você poder participar. Os grupos femininos que nós temos, quais são? São grupos de codependência, traumas e feridas emocionais, depressão, ansiedade e outros transtornos emocionais, codependência para familiares e dependentes de álcool e drogas, mulheres codependentes que amam demais, compulsão por compras e recuperação financeira. E quais são os grupos masculinos? Nós temos grupos de codependência, traumas e feridas emocionais, dependência de álcool e drogas, compulsão por compras e recuperação financeira e compulsão sexual. Então são esses os grupos, a gente te convida a participar conosco ali. Vá no site da igreja e conecte conosco. Um grande abraço.